Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse aqui é o Vivendo eSaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço, como escalar uma empresa de SaaS com lucro. E eu quero falar hoje sobre a possibilidade de uma pessoa comum, entre aspas, desenvolver um software como serviço, colocar na internet e começar a ganhar dinheiro com isso. Será que é possível? Então, se é a primeira vez que tu acessa esse canal, já se inscreve aqui embaixo e vamos debater esse assunto. Vamos falar sobre a possibilidade de Vibe codar um software como serviço. Anotei algumas coisas aqui para falar, tá? Então, estou com o iPad aqui do lado para conseguir lembrar de tudo. Resolvi gravar em casa porque até ontem, né, eu não tinha ideia nenhuma do que falar. Daí surgiu esse assunto aqui e eu quis falar sobre a possibilidade de Vibe codar um SaaS. O que está acontecendo? Se tu vai falar sobre a possibilidade de uma pessoa comum desenvolver um software, vai falar isso numa rede social, tu vai falar isso perto de um programador, o pessoal vai brigar contigo, né? Eles vão te dizer que isso não é possível, que tem problema, esse problema, aquele outro problema e tudo mais. Eu não discordo que existem riscos. Tá? Realmente pode ser um problema, tem problemas de segurança, por exemplo, que a gente tem que pensar, e eu vou debater sobre isso logo depois. Mas sabe o que eu sinto principalmente? Eu sinto como aquela época que tinha motoristas de Uber, quando eles vieram para o Brasil e os taxistas queriam brigar com o pessoal de Uber, né? Mas não tem muito como fugir disso. As pessoas vão começar a desenvolver software. Pessoas comuns vão começar a desenvolver software. Um advogado, um contador, curiosos vão começar a desenvolver software. E eu quero falar nesse vídeo aqui algumas pequenas coisas que podem ajudar essas pessoas. E sim, dá para fazer um software como serviço, totalmente vibe codado e começar a ganhar dinheiro com isso. Dá para fazer isso. Inclusive, eu fiz. Não eu, necessariamente, né, porque eu sou programador, né, eu programo desde 1994, mas a gente fez lá na nossa empresa. O nosso gerente de marketing, ele não é programador, ele codou um software e a gente está vendendo. Ele fez inteiro, do início ao fim, lá na empresa, a gente planejou, né, eu e ele planejamos o software, ele escreveu com o cloud e está vendendo bem. Depois, eu peguei aquele software, o código daquele software e fui analisar algumas coisas de segurança para ver como é que estava e arrumei, fiz backup, fiz sistema de backup, segurança, organizei também, antes, né, dele começar a desenvolver o software, qual banco de dados ele usar, qual linguagem de programação ele deveria estar usando, e isso ajudou. E é isso aqui que a gente tem que falar, né? Se vai vir alguém dizer, não dá para fazer, é perigoso, não sei o que, vocês não vão saber, vai dar problema. Cara, vai fazer, tá? Faz sim, faz teu software, planeja ele antes e começa a desenvolver. Tem várias ferramentas no mercado que tu pode começar a desenvolver. Tem o Lovable. O Lovable eu não gosto tanto, tá? Mas ele faz em linguagens que eu não gosto, React, banco de dados, Supabase, eu não gosto dessas tecnologias aí. Mas dá para fazer. Depois disso tem o Cloud, né, que é o que eu mais gosto. Cloud CLI, tu instala no computador e começa a usar. Mas tu tem que saber algumas coisas antes de começar a desenvolver, né? Planeja esse software antes. Planeja do início ao fim o que tu vai fazer. Cuidado para não fazer um software gigantesco. Faz um software simples. Por que isso? Porque imagina o seguinte, imagina tu construindo, tu vai aprender a ser um pedreiro e tu quer construir um muro. Tu começa construindo um muro, não é tão difícil. Mas imagina agora, tu está começando a querer ser um pedreiro e tu vai construir um prédio de 20 andares. O prédio vai cair. Então começa com coisas pequenas, faz um software pequeno, faz o planejamento desse software antes, desenha, pega um papel, escreve ali, vai ter tal e tal funcionalidade. E não foge muito daquilo, não inventa muita moda,
deixa ele gigantesco, deixa isso para depois. Eu sei que basta pedir para o Cláudio, afasta o módulo, e normalmente ele vai fazer, mas isso vai complicar a tua vida. Então simplifica o software, pensa no usuário, não no produto. Pensa no usuário, qual problema ele tem e como que tu vai desenvolver esse software, né? Quais as funcionalidades que vão resolver aquele problema. Sabe que eu tenho uma dificuldade imensa em explicar isso para todo mundo. As pessoas sabem por instinto essa ideia da simplicidade, mas no dia a dia elas não querem fazer isso. Eu tenho essa dificuldade lá na minha empresa com os vendedores, com toda a equipe. Sempre eles estão pensando em fazer algo a mais. Nesse caso, desse software que foi um funcionário meu lá do marketing que fez, eu estava debatendo com ele exatamente sobre isso. Ele queria fazer mais funcionalidades e eu disse para ele o seguinte: cara, tá vendendo, calma, vamos ver como que você sai. Ah, mas eu queria adicionar mais aquela ferramenta dentro do software porque eu acho que os clientes vão querer. Não precisa, tá vendendo, deixa exatamente como tá, deixa para o futuro. Ah, mas pode dar cancelamento, deixa dar um cancelamento. Deixa eu primeiro ver o cancelamento, vamos ver o quão real é isso. Porque se a gente vai desenvolver um monte de coisas antes, tu vai inchar o software, tu vai complicar tudo, ainda mais um software feito por alguém que realmente não conhece toda a possibilidade de arquitetura de software, né? E isso realmente pode dar problema no futuro. Então simplifica a tua vida. Eu recomendo muito que tu leia um livro chamado Getting Real, que é um livro do pessoal do Basecamp, que é justamente sobre desenvolvimento de software, sobre simplicidade de software. E tem um problema disso, né, das pessoas quererem complicar, porque as pessoas, em geral, elas são perfeccionistas. Por exemplo, eu fiz recentemente um software que eu vibe-codei, eu mesmo vibe-codei, um software de controle financeiro, contas a pagar e receber, feito em Python, compilado como exe para distribuir gratuitamente. Coloquei na Microsoft Store para distribuir gratuitamente. Qual o meu objetivo com esse software? Eu sei que tem muito software por aí de controle financeiro, mas está todo mundo fazendo SaaS. Eu quis fazer um software instalável. Tá? Ele fica no computador da pessoa e é salvo, o banco de dados é salvo no computador da pessoa. Eu fiz isso como uma isca digital. Lancei, faz pouco tempo, o nome é Vintém, vintém.app, se tu quiser conhecer. Vou deixar o link aqui na descrição, se tu quiser baixar. Controle financeiro, controle de contas a pagar e receber. Não tem cobrança nenhuma, não tem propaganda, é só isso. Eu fiz isso e postei nos grupos, né, no nosso grupo do Facebook, no Twitter, e o pessoal veio me dizer assim: Davidson, o site não tá bom. Deveria ser melhor o teu site. Tá feio o teu site. Outra coisa que me falaram: o layout do software parece feito em 2010. E eu disse assim para eles: cara, mas é proposital. Eu não quero fazer um software perfeito. Eu não quero fazer um site perfeito. Eu quero fazer um software, lançar e ver se dá certo, ver se tem demanda. Não sei se vai ter demanda. E vou melhorando com o tempo. A minha filosofia aqui, eu falo até com as pessoas aqui dentro da empresa, é a filosofia Hermes e Renato. Primeiro faz do jeito mais tosco possível, não se preocupa que vai ficar lindo. Faz, lança. Lembra como é que era a qualidade dos programas do Hermes e Renato? Como era feio? Lança. Lançou, agora que tu lançou, vê as demandas, vê o que as pessoas estão pensando a respeito, o que elas estão falando e vai melhorando com o tempo, né? E depois se torna um software melhor. Mas no caso aqui é uma isca digital, eu nem quero que fique muito bonito, muito perfeito, porque se ficar muito perfeito em tudo, o objetivo é ser uma isca digital. Eu quero ligar para esses leads depois e falar: olha, eu tenho um outro software mais completo, melhor, mais bonito, que tem controle financeiro, também tem controle de estoque, nota fiscal eletrônica, controle de vendas, ordem de serviço e tudo mais. E daí eu trago esse cara para cá. Esse é o meu objetivo. Imagina se eu faço um software completo, gratuito para os outros. Como é que eu vou converter isso? Então, eu não quero um software perfeito, tá? Então, cuidado com sair da simplicidade. Sobre vibe codar, quais cuidados eu recomendo?
cuidado com segurança. E o que tu pode pensar sobre segurança? Esses tempos eu vi um cara, foi um rebuliço lá no Twitter, que ele fez um SaaS, lançou esse SaaS e tinha uma falha de segurança. Ele colocou umas chaves de API, umas chaves do Supabase dentro do software, lá de uma maneira aberta, e o pessoal conseguiu acesso muito rapidamente a todo mundo que tinha se cadastrado naquele software. Então toma cuidado com isso, né? E tu sabe que depois eu vi um debate dentro do Twitter justamente sobre que isso seria uma culpa do Supabase, que é um banco de dados. Porque é muito fácil, né? Que a maioria desses vazamentos do pessoal que faz vibe coding é culpa do Supabase, porque ele poderia ter um sistema de segurança melhor que não permitiria essas pessoas fazer esse erro, né? Então, por isso, aqui dentro da empresa, a gente está incentivando as pessoas, né, dentro da empresa mesmo, a desenvolver softwares. E que cuidados de segurança a gente tem? Primeira coisa, a gente quer que eles desenvolvam em tecnologias que a gente conhece. O meu grande objetivo é o seguinte, assim, ó, faz software, todo mundo pode fazer software dentro da empresa, porque eu quero substituir planilhas. Eu quero todo tipo de software que puder ajudar. Faz em um banco de dados que a gente conheça. O cloud vai te ajudar com isso, não é nada demais. Faz em SQLite, faz em MySQL, né, que é um software seguro, são ferramentas seguras, mais difíceis de quebrar, né, porque não tem essas chaves de API aberta, como o Supabase, né. Local, outra coisa, vai fazer o software, ele é instalado num servidor na rede local, para evitar riscos de estar aberto, alguém de fora vem e acha uma falha de segurança, porque pode ter, o pessoal não é especialista em segurança. Colocou localmente, numa linguagem, por exemplo, aqui eu peço, faz em PHP, faz em MySQL, não vai fazer, por exemplo, eu não gosto de React. React é para fazer app, eu não gosto de outras coisas. Eu sei que tem gente que gosta, não acho que tenha grandes falhas de segurança, não é esse o ponto do React, mas eu realmente não gosto daquela linguagem ali. O que eu falo para as pessoas aqui, ó, fazem HTML, CSS, JavaScript, um back-end faz em PHP, porque se amanhã ou depois a IA deixar de existir, não que eu acho que isso vai acontecer, minha equipe aqui, os programadores, vão conseguir manter aquele código. E a gente não vai depender de IA para manter aquele código. Vai que tem uma hecatombe nuclear e deixa de existir a inteligência artificial. Eu quero manter aquele código. Coloca em linguagens que a gente já trabalha aqui internamente, né? Então não que necessariamente precise ser o PHP, mas tu tem gente mais experiente na tua volta e te recomenda tecnologias específicas, de repente ouve ele para fazer esse software, né, para tu desenvolver e para, se tem essa hecatombe nuclear que eu brinquei aqui, tu consiga contratar um programador facilmente para ele manter esse software, né? Isso que eu te dou de ideias. Também outras ideias que eu dou aqui sobre segurança, sobre desenvolvimento de software. Vai procurar dar uma estudada, se possível, em tecnologias que existem por aí e APIs que existem por aí. Não queira desenvolver absolutamente tudo do zero. Imagina o seguinte, tu não sabe programar e tu quer fazer um editor de vídeos, um software que corte vídeos. Já sei, vou codar um software que corte vídeos. Só que existe uma tecnologia chamada FFmpeg, que já faz isso. Ela é open source, gratuita, basta instalar no servidor, tu manda os parâmetros, ela vai cortar o vídeo para ti, né? Daí tu faz interface gráfica depois, de repente, para o corte de vídeos. Mas imagina se o cara fosse codar uma tecnologia equivalente ao FFmpeg. Nunca ia ficar bom, ia ser um problemão, ia dar um trabalhão, não ia ficar otimizado, como essa tecnologia é otimizada para isso, ia dar um monte de problema. Então, sempre pergunta para a IA, não existe alguma tecnologia open source que faça exatamente isso? Eu já fiz umas brincadeiras aqui e achei softwares que eu nem conhecia, que faziam a versão open source de algo específico e consegui. Outra coisa, pergunta até para a própria IA, não existe alguma API paga que faça isso? Alguma API gratuita e depois uma API paga que faça isso? Abre a mão, às vezes se torna muito mais fácil tu usar a API dos outros que faz alguma coisa específica. Por exemplo, eu estou usando uma API
o nome do software é Late, né? Late. O que ele faz? Ele faz comunicação com as redes sociais, então eu consigo postar em redes sociais através dele. Senão eu teria que fazer integração com Instagram, YouTube, TikTok e sei lá qual. Eu teria que desenvolver tudo isso. Não, eu paguei uma API do Leite, então eu mando para o Leite e o Leite distribui para essas outras redes sociais. Eu fiz um software, eu codei um software que eu faço os reels, eu posto lá nesse meu software e ele coloca em várias redes sociais, né, dessas que eu falei para vocês, e ele coloca 8h30 da manhã, 8h30 da noite, porque eu não quero ficar agendando, eu produzo o vídeo, largo lá, ele escolhe a data, ele escolhe também horário, na verdade 2 horários, 8h30 da manhã, 8h30 da noite, é isso que eu fiz. E usei usar API de terceiros, né? Então, é o que eu te digo. Outra coisa é, não tem pressa em largar esse software para o mundo real. Se possível, faz o software, mostra para algumas pessoas. Teve esse cara no Twitter que ele foi divulgar, falando que tá tudo, que SaaS acabou, foi provocar um monte de programador lá. Os caras foram lá e hackearam o sistema dele. Faz devagar as coisas. Lança teu software, mostra para algumas pessoas, vende para algumas pessoas se tu quiser, coloca alguns usuários e vai crescendo, vai aprendendo. Pega a própria IA em relação à segurança e pede para a IA, para o cloud, testar a segurança do teu software. Um exemplo que eu fiz aqui em relação à segurança. Eu estou gostando muito do SQLite. Eu não tinha experiência profunda em SQLite, né? E eu pedi para o próprio cloud qual falha de segurança tem esse meu software aqui. E eu fiz rápido, estava fazendo uma coisa rápida ali, e ele reclamou de uma coisa que é óbvio, que eu sabia, mas eu não prestei atenção, que tem esse problema também, né, em relação à segurança. Tu sabe do problema, mas tu tá tão ocupado com várias coisas que tu não lembra disso. Uma falha de segurança, o banco de dados SQLite estava no diretório principal do projeto. Coisa boba, né? Daí tu teria que colocar num diretório específico, ter uma segurança para o usuário não conseguir baixar aquele dado direto, né? Tu conseguir descobrir o nome do banco de dados, sei lá, banco.db, colocar na URL e baixar, tem que cuidar dessas pequenas coisas. Não deixar, por exemplo, o arquivo cloud.md, né, disponível ali, porque às vezes tem chaves de APIs dentro do CloudMD, informações do Git, né? Cuida dessas coisas aí que é importante fazer para não ter problemas de segurança no teu software. Então não precisa ter esse desespero de sair vendendo enlouquecido, colocar propaganda paga para todo mundo, deixa ele amadurecer. Uma coisa que tu pode fazer também sobre vibe coding é, se tu não se sente seguro em desenvolver um software e colocar ele no ar, mesmo assim eu incentivo tu a vibe codar um software teu. Por quê? Como que eu faria também se eu não soubesse programar? Eu vou fazer o software, colocar ele num lugar, tentar mostrar para alguns clientes esse software para vender esse software, né? Mostra para alguns clientes, mostra as funcionalidades, mostra tudo que tu imaginou, valida que tem pessoas realmente interessadas nesse software e depois tu vai atrás de um desenvolvedor, né, mais experiente e pede para ele ou desenvolver do zero ou ele modificar esse software para melhorar a segurança. Tu pode ir atrás. Opa, deu uma falha aqui, encheu o meu celular aqui porque eu estava gravando de casa, então vou continuar aqui. Então, muito dos problemas que tu vai perceber tem mais a ver com segurança, cuida isso, estuda sobre segurança, mas vai desenvolver teu software sim, testa ele, de repente chama um profissional depois para dar uma revisada em tudo, usa a própria IA para dar uma passada em cima para ver o nível de segurança do teu software. Recomendo muito, começa a aprender, mesmo um programador lá no início, ele também teve que aprender e tu vai aprendendo as coisas conforme o tempo, vai se sentindo mais seguro, vai vendo que dá para ganhar dinheiro sim, vai codando um software como serviço. Não estou dizendo que é fácil, que é as mil maravilhas, que tu não vai ter problemas, que de repente tu não vai ter até problemas de escalabilidade. Isso é normal da vida, isso é normal que todo mundo vai passar, mas o importante é dar a cara a tapa, empreender, fazer as coisas acontecer, ganhar dinheiro, tá? Espero que tenha gostado desse conteúdo aqui, desculpa que teve esse corte aqui, mas aqui encheu meu celular realmente e é isso daí. Se inscreve no canal, tá? E me fala, gostou?
desse conteúdo aqui? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado e até os próximos vídeos.